Irmãos, o texto hoje da pregação está em Êxodo 3. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo 3. E mantenha aberta, porque nós vamos passar por todo esse capítulo 3 do livro do Êxodo. Êxodo 3, vamos ler nesse primeiro momento do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Vamos orar? Senhor nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração com Teu Espírito, Pai. Nos dê um coração aberto para receber o ensino que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, certamente vocês conhecem pessoas que hoje em dia se dizem espirituais, mas não exatamente religiosas. Pessoas que creem no sobrenatural, que creem em Deus, que falam em Deus, mas que não têm um relacionamento com Deus. Que creem em Deus como um ser espiritual, um ser que criou as coisas, mas que nos dá certas direções, certos direcionamentos para vivermos uma vida boa, sendo bom com os outros, sendo justo, sendo bondoso, mas um Deus que está distante, não está no meio da história, não está agindo na história, um Deus que nos dá muitas direções para vivermos uma vida boa. Alguém que crê que Deus existe, mas que nos dá apenas certos direcionamentos para colhermos aquilo que plantamos. Eu tenho que ser bom com o meu próximo para ele ser bom comigo. Eu tenho que fazer coisas boas, justas, honestas, para receber algo bom, para ter uma vida boa, uma vida confortável. Essa ideia é muito corrente hoje. É muito comum nós conhecermos pessoas assim, e isso certamente influencia a igreja. Influencia porque muitas igrejas creem nesse Deus e rejeitam um Deus pessoal, um Deus que é apresentado nas Escrituras com as doutrinas que as Escrituras trazem, com o ensino que a Escritura traz, e busca somente uma espiritualidade vaga, uma espiritualidade que não leva em conta a revelação de Deus. Nesse texto que nós lemos hoje aqui, nós vamos estudar como Deus chama o seu povo e Ele se revela para o seu povo. Deus não é um Deus que está longe e nos dá certos direcionamentos para viver uma vida boa, uma vida agradável, uma vida que seja cordial com o próximo. Mas Deus se revela para nós como um Deus santo, como um Deus da aliança e como um Deus soberano. E para nós respondermos a esse chamado, nós precisamos reconhecer Deus assim. E nós temos que nos lembrar que aqui em Êxodo, esse é o segundo livro de Moisés, ele conta a história de como Deus cumpre as promessas que fez aos patriarcas no livro de Gênesis. Nesse texto, nesse livro de Êxodo, Deus vai narrando como Ele salvou o seu povo da escravidão.
e como ele forma esse povo, essa nação santa, dando as suas leis, dando a sua presença para esse povo. Esse texto é, então, lido e é narrado àquelas pessoas que estão para entrar na Terra Prometida. A segunda geração do deserto. Pense nas pessoas que cresceram no deserto, ouvindo as histórias de como seus pais chegaram próximo de entrar na Terra Prometida, mas não entraram na Terra Prometida, porque não creram no Deus que iria dar para eles essa terra. Então, é um público que está prestes a entrar na terra, e ao mesmo tempo se lembra que os seus pais falharam nisso, que os seus pais não creram nas promessas de Deus. E Deus aqui está chamando Moisés, e ele vai se revelar para Moisés como esse Deus santo, esse Deus da aliança e esse Deus soberano. Nesse trecho do texto que nós lemos, Deus se apresenta para Moisés e ele fala: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E a resposta de Moisés é esconder o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer a santidade de Deus. Santidade significa a pureza de Deus, significa que Deus é separado, que Deus é diferente de nós, que não há nada nem ninguém que seja comparável a Deus. E reconhecer Deus assim é reconhecer o nosso pecado. Nosso pecado, como ouvimos hoje de manhã com o reverendo Sérgio, nosso pecado nos afasta de Deus. Nosso pecado nos impede de adorar a Deus, nos impede de reconhecer a santidade de Deus. E Deus aqui se apresenta para Moisés como esse Deus santo. As Escrituras dizem em Oséias 11:9: eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Em 1 Samuel 2:2 diz: não há santo como o Senhor. Nós precisamos reconhecer que esse Deus a quem nós adoramos é o Deus santo. Um Deus que nós reconhecemos a sua santidade e nós percebemos que nós não somos como Ele. Nós não somos santos como Ele. Por isso a reação de Moisés é esconder o seu rosto, é tirar as suas sandálias. É uma reação parecida com a que Isaías teve de falar: ai de mim, Senhor, quando reconheceu a santidade de Deus. É uma reação parecida com a de Pedro, quando reconhece a santidade de Jesus e diz: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Nenhum homem, quando é confrontado com a santidade de Deus, pode ter outra reação, se não reconhecer que Deus é santo e Ele não é. Nós só percebemos essa nossa impureza, nós só percebemos o nosso pecado quando contemplamos a pureza do Deus Santo. Calvino diz que a percepção dessa santidade, da presença de Deus, nos causa horror e espanto, e que o homem é suficientemente tocado e afetado pelo senso da sua indignidade, somente depois de comparar-se com a santidade de Deus. Muitas pessoas podem se achar boas, podem achar que fazem coisas boas, que são bondosos, que não roubaram, não mataram, e se acham pessoas boas. Elas só perceberão que não são boas quando se compararem com a santidade de Deus. O Dr. Martin Lloyd-Jones, um importante pregador que teve a maior parte do seu ministério em Londres, na Inglaterra, viu muitas conversões durante seu ministério, mas uma o tocou profundamente, porque ele repete isso várias vezes nos seus escritos. Ele diz que tinha uma mulher que morava perto da capela de Westminster, e era uma mulher que era uma médium espiritual, uma mulher que trabalhava falando com os mortos ou acessando os mortos com magia, e ela sempre via as pessoas passando na frente da sua casa e indo para a capela de Westminster, onde Lloyd-Jones era o pregador, e um dia ela resolveu ir, obviamente tocada pelo Espírito Santo. Ela resolve seguir a multidão e chegar-se à capela. E ela fala depois, conversando com
Lloyd Jones, ela fala que ao entrar ali e começar a presenciar o culto, ela sentiu uma presença espiritual. Mas ela já estava acostumada com espíritos, com essa dimensão espiritual. Mas ela sentia uma coisa diferente. Essa presença espiritual que ela sentia ali era de um espírito puro. Era de um espírito puro, e ela só percebeu isso nesse momento. Durante o culto, durante a pregação, ela é tocada pelo Espírito Santo, e ela então converte-se ao Deus fiel, ao Deus santo. E ela então consegue perceber qual que era a diferença que ela sentia quando entrava ali na capela. O Deus que ela estava conhecendo naquele momento era um Deus santo, diferente de tudo que ela já tinha visto, diferente de tudo que ela já tinha experienciado na vida dela. Era um Deus diferente, era um Deus santo. E o povo que está aqui para entrar na terra prometida, eles precisam saber disso, eles precisam se lembrar disso. Eles viram muitos deuses no Egito, eles vão ver muitos deuses em Canaã, mas eles precisam saber, o nosso Deus é um Deus santo. Ele é diferente de todas essas divindades, ele é diferente de todos esses deuses. Ele é o Deus santo. Eles precisavam saber disso para saber como se portar com as purificações, com os sacrifícios, tudo o que eles precisavam fazer, mostrava que o Deus de Israel precisava de santidade. O Deus de Israel precisava que o seu povo fosse santo, que aquele povo precisava de pureza para ser o povo de Deus, para estar diante de Deus. Então a lei que Moisés dá para o povo é uma lei que visa a purificação. Um resumo do livro de Levítico, por exemplo, está em Levítico 14, 44. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. O povo precisava saber disso ao entrar na terra prometida. Nós somos povo de um Deus santo, diferente de tudo que nós já vimos, de tudo que vamos ver. Esse Deus é santo. E para nós, meus irmãos, o que isso significa hoje? Significa que quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, nós precisamos duas coisas. Nós precisamos reconhecer que não somos santos e reconhecer que precisamos de santidade. Como lemos aqui durante a liturgia, Deus ordena que o seu povo seja santo, porque Ele é santo. O autor aos Hebreus diz que sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então essa espiritualidade que não exige muita santidade, que não exige muita renúncia, que é pregada hoje em dia, não é aquilo que nós vemos nas Escrituras. Deus exige santidade do seu povo. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não tinham poder de remover pecados. E hoje nós podemos conhecer Jesus Cristo. Nós só percebemos a importância da morte de Jesus quando reconhecemos a santidade de Deus. Se nós não reconhecermos a santidade de Deus, a morte de Jesus não fará muito sentido para a gente. Jesus morreu em nosso lugar, porque Deus é santo. E Deus não pode suportar a presença do pecado. Então nós temos Jesus Cristo, e na vontade de Cristo, o autor dos Hebreus vai falar, nós temos sido santificados. Foi mediante o corpo, a oferta do corpo de Cristo, que nós fomos santificados uma vez por todas. A única oferta de Cristo aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Paulo vai falar que Cristo é a nossa santificação. Então nós temos um chamado. Nós temos um chamado para a santidade. Nós temos um chamado para sermos santos. E é isso que Deus, chamando Moisés nesse momento, Ele quer que Moisés perceba: Moisés, eu sou um Deus santo. Para a nossa vida, meus irmãos, como que a gente pode perceber a busca da santidade? Perceber se estamos no caminho correto, o que significa essa santidade? Um outro autor inglês, chamado John Charles Ryle, ele tem um livro chamado A Santidade, e ali ele dá uma lista extensa de parâmetros que nós podemos seguir. E eu resumi em alguns pontos.
Ele diz, por exemplo, que um homem santo, que uma pessoa santa, é uma pessoa que busca a mente de Deus, que busca nas Escrituras o conhecimento de Deus e busca ter a mente de Cristo. Uma pessoa santa é aquela pessoa que está sempre em busca do conhecimento de Deus e de se parecer mais com Cristo. Isso envolve evitar todo pecado. Isso envolve fugir de todo pecado, de toda aparência do mal. Isso envolve não relativizar o que é certo e errado. Isso envolve não brincar com o pecado, não andar numa linha tênue e querer mostrar para Deus que eu não estou pecando porque não é bem assim. Envolve evitar todo pecado. A pessoa que está buscando santidade busca uma pureza do coração e demonstra um temor a Deus. Essa é uma marca da pessoa santa, como Moisés teve aqui. Teme a Deus. Quando percebe que Deus é santo e ele não é, teme aquele que está na sua frente. E esse homem santo, então, ele busca a mansidão, busca a longanimidade, busca a misericórdia, controla a sua língua, busca a bondade e, acima de tudo, demonstra amor. A pessoa santa, a pessoa que está buscando a santidade, está buscando se parecer com Cristo, ela demonstra amor. Reverendo Alberto tem pregou sobre, no capítulo 13 de 1 Coríntios, e falamos muito sobre o amor. Uma pessoa santa é aquela que está buscando se parecer mais com Cristo. Isso então envolve analisarmos a nossa própria vida. Estamos em busca de santidade? Deus requer santidade do seu povo. Cristo já nos dá a santidade na cruz. Ele é a nossa santificação. Nós devemos viver como santos que somos em Cristo. Meus irmãos, a distância entre Deus e os homens é muito grande. Mas o próprio Deus fez uma aliança conosco. O próprio Deus atravessa essa distância e se relaciona conosco. Ele mesmo se vincula a nós, se amarra a nós pela aliança que Ele faz. E é isso que o texto continua dizendo. Vamos ler agora do versículo 6 novamente, até o versículo 15. Vamos ver como Deus se apresenta como Deus santo e agora como Deus da aliança. Verso 6 novamente diz assim: disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Meus irmãos, saber que esse Deus fez uma aliança conosco significa que Ele tem um vínculo, que Ele se importa
com o seu povo. Aqui ele fala do meu povo. O Deus que é apresentado aqui, e ele está se apresentando para Moisés, é um Deus que ouve o clamor do povo. É um Deus que ouve os gemidos, que vê o povo na escravidão, que se lembra da aliança que fez. É um Deus que conhecia o sofrimento do seu povo. Não é um Deus distante que chamou o povo e deixou o povo, mas é um Deus que está presente. Ele é solidário ao seu povo, ele está junto do seu povo. Ele é um ser pessoal, que tem relacionamento. É um ser que mantém comunhão com o seu povo. É esse Deus que aparece a Moisés. E quando Moisés pergunta, quem sou eu para ir a Faraó? Deus responde, eu estarei com você. É um Deus que é presente, porque ele fez uma aliança conosco. Moisés não vai na sua força, Moisés não vai na sua habilidade, Moisés não vai no seu conhecimento. É a presença do Senhor que é prometida para ele. Deus não só promete para Moisés, que estará com Moisés, mas ele dá um sinal para Moisés. É interessante que ele dá um sinal, que é um sinal posterior. Ele fala, Moisés, o meu sinal vai ser, vocês virão me adorar aqui. Não é um sinal naquele momento para Moisés ver e acreditar. É um sinal que Moisés tem que crer ali na hora. E só depois ele vai ver o sinal, quando a promessa se cumprir. Deus chama Moisés para ter fé naquilo que ele já prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Deus se lembra da promessa que ele fez lá atrás para os patriarcas e fala, Moisés, eu sou o mesmo Deus. Assim como eu cumprir as coisas para eles, eu cumprirei para vocês. Quando Moisés pergunta então o nome de Deus, Deus responde, eu sou o que sou. E o real significado desse nome é muito investigado e muito discutido e é muito rico para nós buscarmos esse conhecimento. Mas aqui nesse texto, a partir desse texto, nós podemos compreender que esse nome de Deus revela a sua fidelidade. Revela que Deus é eterno e que Ele não muda. Ele era o mesmo Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Ele é o mesmo Deus aqui para Moisés. As promessas que Ele fez, Ele cumpriu. E aqui Moisés pode crer que esse Deus é fiel. O seu nome revela que Ele é fiel. Agora, esse Deus é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus para Moisés agora. E ele fala, você deve passar isso de geração em geração. Isto é, eu continuarei sendo o Deus desse povo. Meus irmãos, quando Deus faz um pacto, uma aliança, nós podemos ter esperança. Nós podemos ter certeza de que Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele falou. Deus não precisava prometer-nos nada. Deus não precisava se relacionar conosco, ter um vínculo conosco. E mesmo assim nós deveríamos toda obediência a Ele. Mas Ele escolhe fazer uma aliança. Ele escolhe se vincular. Ele escolhe fazer parte disso. E as pessoas que estão aqui, então, ouvindo Moisés, prestes a entrar na terra prometida, eles precisavam se lembrar disso. Porque os seus pais não creram. E eles poderiam estar pensando, e nós, vai acontecer a mesma coisa conosco? Nossos pais não entraram na terra prometida, morreram no deserto, e o que vai acontecer conosco agora? E Deus está lembrando, eu fiz as promessas, eu vou cumprir as promessas. Eu prometi para Abraão, que era já de idade, sem filhos, e olha tudo o que eu fiz até hoje por vocês. Como eu dei filhos a Abraão, a Isaac, a Jacó, protegi vocês, trouxe vocês para o Egito, vocês se multiplicaram no Egito. Eu sou o mesmo Deus. Eu continuo com vocês. E assim como eu fiz todas essas coisas, eu vou dar a vocês a terra prometida. Eu vou dar a vocês e eu estarei com vocês. Então eles cresceram no deserto porque os seus pais não creram. Mas eles podiam crer que Deus daria promessa. Deus cumpriria a promessa para eles. E para nós, meus irmãos, o que isso significa? Significa que o Deus da aliança, porque esse Deus é um Deus da aliança, nós podemos ter esperança. O autor aos Hebreus vai falar que Deus jurou por si mesmo,
para nos mostrar com maior clareza que o seu propósito era imutável. Ele fez isso para que tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Alento é o que alimenta, é o que dá vigor. Então a promessa de Deus, a aliança de Deus é aquilo que nos dá vigor para nós termos esperança. Nós podemos ter esperança que tudo aquilo que as Escrituras prometem, que Deus promete nas Escrituras, Ele irá cumprir. A salvação, a sua presença, o seu poder, o reino de Cristo, todas essas promessas Deus faz. Nós podemos ter certeza, nós podemos ter esperança. E a esperança que as Escrituras propõem não é uma esperança como o mundo propõe, de algo quase que um desejo, quase que algo vago, que você quer, que você deseja. A esperança do cristão é uma esperança que é certa. A esperança do cristão é aquilo que nós sabemos que vai acontecer. E nós sabemos isso pela fé, meus irmãos. Nós podemos olhar para todos esses atos maravilhosos de Deus e ter esperança. Isso também significa que Jesus Cristo é esse Deus. Porque Jesus Cristo, em João 8, ele se identifica como o eu sou. Falando com os judeus, ele fala, antes de Abraão, eu sou. Jesus toma esse nome que Deus se apresenta para Moisés e fala, eu sou esse Deus. E se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer no pecado de vocês. Olha que grande revelação nós temos em Jesus. Esse Deus que aqui no Êxodo começa a se revelar, Ele está totalmente revelado em Jesus Cristo. E nós que vivemos hoje, depois de tanto tempo do Êxodo, depois de Jesus Cristo, nós podemos ter essa esperança mais forte ainda, porque nós já vimos e já conhecemos tudo o que Cristo fez. Meus irmãos, a Deus ser um Deus da aliança nos dá esperança. Nós precisamos cultivar isso em nossas vidas. A partir do versículo 16, Deus vai mostrar que o povo poderia ter essa esperança, e que o povo pode ter essa esperança, e Deus vai narrar tudo o que vai acontecer. O povo pode ter esperança, porque Deus é um Deus soberano. Ele faz todas as coisas, Ele decretou todas as coisas, e Ele governa todas as coisas. Então, a partir do versículo 16, vamos ler como Deus vai narrando para Moisés tudo o que vai acontecer em sequência. Ele diz assim para Moisés, vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Durante toda a passagem, Deus mostra a sua soberania, mas aqui, meus irmãos, a presença de Deus é o que torna todas essas ações eficazes. Deus, Ele narra para Moisés tudo o que vai acontecer. Moisés, você vai falar com os anciãos vão crer em você.
Vão crer que eu, o Deus, o eu sou, te chamei. Vocês vão falar com o Faraó. Faraó não vai deixar vocês irem, mas a minha mão forte fará com que Faraó deixe vocês irem. Vocês vão sair do Egito e não vão sair de mãos vazias. Vocês vão sair com os despojos do Egito. Deus vai falando então tudo o que vai acontecer, e Ele pode falar tudo isso porque Ele é Deus soberano. Assim como Ele não estava longe enquanto o povo era escravo, estava sofrendo a escravidão, Ele não estará longe aqui. Ele vai falar, Ele vai fazer todas as coisas, e é para isso que Ele está chamando Moisés, para ser um seu instrumento. Por isso que não é sobre a capacidade de Moisés, o foco não está no que Moisés pode fazer, mas está no Deus que chamou Moisés, e no Deus que fará todas as coisas através de Moisés. E o povo que está ouvindo Moisés pode olhar para tudo que eles têm naquele momento e perceber tudo isso veio do Egito. Esse povo tem já o tabernáculo, essa geração já tem o tabernáculo com todos os seus utensílios, já passaram anos no deserto, e eles podem olhar para tudo isso e falar assim: tudo isso que nós temos veio de Deus. Deus tirou tudo isso dos egípcios e deu aos nossos pais, e nós temos isso até hoje. Nós não compramos esse ouro, não compramos essas coisas no deserto. Tudo que nós temos veio da mão de Deus. Meus irmãos, a presença de Deus é o que torna toda a obra eficaz. Seja a pregação, seja a evangelização, seja o nosso trabalho, seja o nosso zelo. Se nós fizermos as coisas sem a presença de Deus, sem a sensibilidade para Deus, buscando fazer conforme Deus nos orienta, nós não estaremos fazendo do jeito certo. A eficácia das obras de Deus está na presença de Deus. Não na eloquência, não na sabedoria humana, mas está em que Deus faz as coisas. E Deus promete estar com o seu povo. Israel, aqui o povo, chegando na terra prometida, eles precisavam saber então que tudo vinha da mão do Senhor. Eles conseguiriam entrar na terra prometida, não era por conta de Moisés, não era por causa de Josué, não era por causa da força, não era por causa do número de soldados, não era por causa da estratégia da guerra. Eles conseguiriam entrar na terra prometida, porque Deus prometeu, e Deus estaria com eles. Quando nós lemos os relatos de Josué, nós vemos quantas batalhas inesperadas, batalhas ganhas sem guerra, batalhas ganhas sem o povo fazer praticamente nada, só obedecendo a Deus, tocando trombeta, e Deus fazendo todas as coisas. Deus está mostrando que Ele tem todo o controle, Ele tem toda a autoridade, e Ele controla todo o destino do povo. Deus não está longe. Deus não é um ser espiritual longe, que não se envolve na história do povo, na história do mundo, que não está governando as coisas. Mas Deus faz tudo isso. Deus se envolve. Deus controla todas as coisas. E nós hoje, meus irmãos, nós devemos reconhecer que nós não podemos fazer nada e que somos totalmente dependentes de Deus. A salvação que Deus está trazendo aqui para o povo depende totalmente dEle. A salvação que Ele trouxe para nós em Jesus Cristo é totalmente dEle também. Não há nada que nós possamos fazer sem a força de Deus. Mesmo se você faz algo sem a presença de Deus, ou sem buscar a Deus, ou contra as ordens de Deus, mesmo que aos seus olhos isso tenha sido um sucesso, isso será para a perdição. Nós não podemos fazer as coisas com a nossa própria força, do nosso próprio jeito, contra a palavra de Deus, porque mesmo que aos nossos olhos o resultado seja bom, isso vem para a nossa maldição. Isso não vem para a nossa bênção. Por isso que tantas pessoas têm tanto poder, tanta riqueza,
E nós olhamos como os apóstolos uma vez olharam e falaram assim, mas como uma pessoa com tanta riqueza não vai entrar no céu? Mas aqueles que buscam as coisas desse mundo sem levar em consideração a Deus, mesmo as coisas boas que eles recebem aos seus olhos, são para juízo. São para juízo deles. E nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer que nós só somos instrumentos nas mãos de Deus. E dar a Ele toda a glória, dar a Ele todo o louvor, porque é Ele que faz todas as coisas. Só assim nós vamos compreender o que Paulo diz em 2 Coríntios, quando ele diz, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Hoje, assim como o povo que estava entrando na Terra Prometida, nós precisamos reconhecer que somos fracos. E só assim seremos fortes. Porque é assim que Deus age através de nós. Quando nós reconhecemos que não somos nada, que nos colocamos totalmente nas mãos do Senhor, é assim que Ele age. Meus irmãos, essa passagem termina no versículo 17 do capítulo 4. Eu não vou ler todos esses versículos, quero ler 3 versículos com os irmãos, para nós percebermos qual foi a resposta de Moisés diante dessa revelação de Deus. Da revelação de que esse Deus que apareceu para ele é um Deus santo, um Deus fiel, um Deus da aliança e um Deus soberano. No versículo 1, Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Depois, no versículo 10, então Moisés disse ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E no verso 13, porém Moisés respondeu, ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Nesses 3 versículos, meus irmãos, nós temos o resumo da resposta de Moisés. Apesar de Deus já ter dito para ele, você vai falar com os anciãos, eles vão crer. Depois vocês vão falar com Faraó. Faraó vai resistir, mas a minha força vai convencer Faraó. Moisés fala, Senhor, o povo não vai crer, o povo não vai acreditar em mim. No versículo 10, Moisés fala, Senhor, eu não sou eloquente, eu não vou conseguir falar com Faraó. E então no versículo 13, é como se ele demonstrasse todo o seu coração, ah, Senhor, envia alguém, menos a mim. Isso nos lembra, meus irmãos, que nenhum homem das Escrituras cumpriu o chamado de Deus como Jesus Cristo. Moisés foi chamado, foi usado, trouxe salvação, mas Moisés teve dificuldade para crer. Abraão foi usado, foi abençoado, mas teve dificuldade para crer. Davi foi usado por Deus, foi abençoado por Deus, mas teve dificuldade para crer. Só Jesus Cristo é o Salvador perfeito. Só Jesus Cristo ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus de maneira perfeita. Ele é o Salvador que nós precisamos. Ele é o Salvador que nos dá condições de estarmos diante desse Deus Santo. Só Jesus Cristo, meus irmãos, na sua missão, Ele falou como Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele falou as palavras de Deus. Ele estava pronto para obedecer à vontade de Deus. Por isso Jesus Cristo é maior que Moisés. Moisés foi usado por Deus, mas teve dificuldades para crer. Teve dificuldades para perceber que era Deus que estava fazendo a obra e não ele. E por isso nós precisamos nos apegar a Cristo. Porque a obra que Cristo faz, ela é perfeita. Porque a vida que Cristo viveu, ela é perfeita. E só assim nós temos a santidade. Só assim nós podemos estar diante deste Deus Santo. Jesus Cristo é a aliança que Deus fez. O seu corpo, o seu sangue são a aliança
que Deus fez conosco. Ele é o eu sou. Ele é o soberano Senhor. Então, meus irmãos, queria fazer algumas aplicações para encerrarmos. Primeiro falando aqueles que talvez não conhecem Deus dessa maneira, não conhecem Deus como Deus santo, Deus soberano, como Deus da aliança, Deus fiel. Se você não conhece esse Deus de que nós estamos falando, você precisa conhecê-lo. Você serve a algum Deus, mas o Deus que nós estamos falando é o único Deus vivo e verdadeiro. E nesse texto, Deus mostra isso. Deus se revela dessa maneira ao seu povo. Você pode viver uma vida que se considere que é vista pelos homens como uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida feliz. Mas o que Deus requer de nós é santidade. Ele até pode nos dar essas coisas como bênçãos, uma vida boa, feliz, tranquila. Ele pode nos dar isso como bênçãos, mas Ele requer a nossa santidade. E crer que Deus é esse ser espiritual que está longe e só nos dá algumas direções para vivermos bem, não é o bastante. Nós precisamos crer em Deus que se revelou a nós em Jesus Cristo, que morreu na cruz pelo nosso pecado e que ressuscitou. Então, se você ainda não conhece esse Deus, você precisa reconhecer o seu pecado diante de tanta santidade e buscá-lo, buscar conhecer a esse Deus. Aos que conhecem esse Deus e talvez professaram esse Deus com a sua boca, mas ainda não creram com o coração e ainda não o servem. Muitos aqui podem estar nessa condição, muitos que ouvem podem estar nessa condição. Talvez o seu eis-me aqui, como o de Moisés, se tornou um envia outro. Você já disse uma vez, eis-me aqui, Deus, como Moisés disse lá no começo do texto. Mas hoje a sua situação é, envia outro. Eu não posso, as pessoas não acreditam. E no fundo, talvez a sua paralisação, o seu não envolvimento na obra de Deus, não seja porque você se acha incapaz ou limitado, mas como Moisés, você quer que outro faça, você não quer fazer. Essa situação é muito grave, meus irmãos, muito grave porque ela traz uma falsa sensação de segurança. Muitos podem estar que nem o povo estava quando ouvia os profetas, quando ouvia Jeremias falando do juízo e o povo falava, nós temos o templo, nós temos os sacerdotes, nós temos a lei, nós temos o rei Davi. E o juízo estava à porta. Então aqueles que confessam Deus com as suas bocas, mas não creem com o seu coração, é tempo de voltar para Deus. É tempo de reconhecer a santidade de Deus. É tempo de reconhecer que nós precisamos ser santos. Nós precisamos buscar essa santidade. A palavra diz que se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não importa o tamanho do seu pecado, ou quão longe você está de Deus, ou há quanto tempo você está longe de Deus, sempre é tempo para reconhecer e para voltar para Deus. E talvez você esteja ouvindo essa palavra e você conhece a Deus e você o serve, você se esforça, você está buscando a santidade. Você foi agraciado com o conhecimento de Deus e com essa perseverança. Meu irmão, louve a Deus. Dê toda a glória a Deus. Não dê espaço para o orgulho, não dê espaço para a segurança nos seus feitos, não dê espaço para a segurança no seu conhecimento. Tenha cuidado para que, achando estar de pé, não caia.
Se você está servindo a Deus e buscando servir a Deus, siga firme. As dificuldades são grandes, as lutas são grandes, mas o nosso Deus é maior. Continue e continue dando glória a Deus, sempre reconhecendo que tudo que nós fazemos não é por nós, mas é por Ele. Ele que faz todas as coisas e nós só somos seus instrumentos. Dê glória a Deus por isso. Meus irmãos, então como nós respondemos ao chamado de Deus? Nós respondemos ao chamado de Deus reconhecendo que Ele é um Deus santo e que exige santidade do seu povo. Nós respondemos ao chamado de Deus reconhecendo que Ele é o Deus da aliança e isso nos dá esperança. Nós podemos ter certeza de que Ele cumprirá todas as coisas porque Ele prometeu para a gente e fez uma aliança em Jesus Cristo. E nós respondemos ao chamado de Deus reconhecendo que Ele é soberano, que é Ele quem faz todas as coisas. E nós devemos ter fé e descansar nele. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.